Então acabei de falar aqui que vai depender muito do tipo de conexão protética que a gente vai estar utilizando. Será que eu vou usar um hexágono externo, interno ou cone Morse? Ou eu vou estar utilizando aqui um intermediário ou vou fazer essa prótese direto na plataforma do implante? Isso daí também é um fator que vai depender da escolha do componente protético ideal para a gente realizar a prótese unitária. Então veja muito bem aqui, ó, primeira característica que a gente deve utilizar, acabei de mostrar aqui para você, que um implante ele tem diâmetro variado. Eu tenho diâmetro de 3,5, um exemplo aqui da empresa que eu trabalho, 3,5, 4 e 5. E aí, dependendo do diâmetro desse implante, eu vou estar escolhendo o componente protético relativo a esse implante. Então, devo verificar qual é a conexão do implante, qual é a conexão, e eu devo verificar também qual que é o diâmetro do implante. Então, exemplo, eu quero fazer uma reabilitação na região de 46, onde foi colocado um implante HI de diâmetro 4. HI de diâmetro 4. Então, eu sei que eu vou precisar de usar um componente protético ali, que vai ser, por exemplo, um UCLA de diâmetro 4 para esse implante. Só que o UCLA ele deve ser de hexágono interno. Então, quando a gente comprar assim, olha, eu vou pedir lá para um representante o UCLA, eu vou falar assim, olha, eu preciso de um UCLA de hexágono interno. E aí, esse UCLA, como é uma prótese unitária, ele deve ter o sistema antirrotacional. Deu para entender? Então, é assim que a gente acaba solicitando o material. Ah, mas se eu for trabalhar sobre um munhão, e aí eu vou precisar de trabalhar com UCLA sobre o munhão. Isso daí eu vou estar mostrando então para vocês. Veja bem aqui, quando a gente faz o trabalho, deixa eu até mostrar aqui já para você entender, quando a gente faz o UCLA, imagina bem aqui, eu tenho, dá para ver aqui a imagem? Dá para ver bem a imagem aqui? Então, imagina bem aqui, ó. Deixa eu só passar. Imagina bem aqui, eu tenho, então, um dentinho aqui, eu tenho um outro dente aqui, ó. Tá dando para ver bem aí? Show, deixa eu ver. E aí eu vou colocar o meu implantezinho aqui, ó. Eu preciso de fazer uma prótese sobre esse implante. Então, a primeira coisa que a gente faz é o UCLA. É o UCLA sobre esse implante aqui. Eu vou estar fazendo um UCLA sobre esse implante. E esse UCLA, ele vai ser feito um enceramento aqui sobre esse UCLA. Um enceramento de um dente com as dimensões reduzidas. E aí depois, esse enceramento, ele é realizado à fundição. Então o técnico faz um enceramento por meio do UCLA, e aí esse UCLA, ele é utilizado para fazer o enceramento, logo depois ele é feito a fundição. Vou mostrar aqui para você um caso para você entender. Então, nesse exemplo aqui, HI, a gente iria colocar um UCLA HI de 4.0, e aí eu coloco com o sistema antirrotacional. Então, antirrotacional. Sistema antirrotacional, porque é uma prótese unitária. E aí eu quero que você, vamos para a prática aqui para você ver como que a gente faz aqui. Vou mostrar aqui agora, olha só. Vou mostrar aqui um modelo, onde a gente tem aqui um UCLA. Ó, vou mostrar aqui o modelo. Você poderia depois pegar uma luva lá para mim? Deixa eu ver se eu... Ó, aqui tem o UCLA. Deixa eu ver, a minha tela vai... Isso, olha só como o meu hexágono, ele tem um hexágono aqui na base da minha UCLA. Ó, a gente consegue observar bem aqui esse hexágono. Ó. Olha a diferença. Aqui é uma UCLA com um sistema antirrotacional. Olha só, vou trocar aqui de UCLA. Ó. Essa daqui é uma UCLA, percebe que não tem hexágono nenhum? Essa daqui é uma UCLA com sistema rotacional. Então eu tenho essas duas características aqui, ó. UCLA com sistema rotacional e UCLA com sistema antirrotacional. Quando eu faço uma prótese unitária, eu faço a UCLA com sistema antirrotacional.
Quando eu faço uma prótese múltipla, ou seja, vou fazer uma prótese no 46, 47, exemplo. Aí eu vou usar o sistema rotacional. Ah, mas você vai usar a prótese múltipla para você trabalhar com HI? Normalmente a gente não faz isso. Mas se for preciso, isso daí é uma exceção, a gente tem o componente protético que me ajuda a trabalhar dessa forma. Ok? Então, isso daqui que a gente deve verificar. E aí, o que que acontece? Olha só, que interessante. Vou pegar aqui um caso onde a gente fez isso daqui, ó. Essa úcula depois de encerada, a úcula depois de encerada, ó. Vou pegar aqui para você ver um casinho, ó. Essa úcula depois de encerada, ela vem aqui, ó, e é feito. Aqui tem um metal com a prótese múltipla. Mas imagina bem, prótese múltipla. Mas imagina bem se fosse uma unitária aqui, né? Uma prótese unitária aqui, seria só esse metalzinho aqui. E aí, depois da gente aplicar o metal, então o técnico inserou, usou aquela úcula ali que eu acabei de mostrar para você para fazer a prótese unitária. E depois que ele fez isso, aí ele vem lá e faz a aplicação da porcelana. Então aqui a gente tem a aplicação, olha só, a porcelana aplicada. Então essa úcula aqui, ó, vou até fazer o desparafusamento aqui para você. Pega para mim ali, fazendo favor, Vanessa, as chavinhas. Só para eu mostrar aqui. Olha só. Então eu tenho aqui esse dentinho, né? Ó, onde a gente pode realizar eu posso desparafusar esse dente. Posso desparafusar esse dente. E aí eu posso verificar que existe um hexágono aqui na base desse dente. Tem um hexágono para evitar com que ele gire. Esse daqui então é um dente que foi feito, uma coroa, né, que foi feito com um sistema antirrotacional. Então aqui, ó, eu tenho um componente, aqui foi utilizado um hexágono interno. E aí, ou seja, eu tenho como parafusar esse dentinho aqui nessa região e quando eu travo esse dente aqui, ele não gira mais, porque ele tem todo um sistema antirrotacional aqui para evitar com que aconteça esse giro, tá bom? Então, dessa forma que a gente deve estar trabalhando, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês uns outros casos que a gente deve ter também conhecimento em relação ao qual componente protético que a gente deve utilizar. Isso, então, vai depender do tipo de implante, né? Será que vai ser sobre implante? Eu acabei de mostrar aqui que a minha prótese ela pode ser realizada sobre implante ou sobre o intermediário. Então, o exemplo que eu acabei de dar aqui é um exemplo que foi feito sobre o implante. Então, sobre o implante, a gente acaba utilizando o UCLA e nós temos essas várias possibilidades aqui de UCLA. Então, veja, quando é sobre um implante, normalmente, mais uma vez, estou repetindo aqui, que a gente acaba trabalhando com hexágono externo para a região posterior, múltipla, hexágono interno, região posterior unitária, e o cone morse a gente trabalha na região anterior e também a gente acaba podendo trabalhar nas mais diversas possibilidades, mas já falei que o clínico ele deve ter o conhecimento das várias conexões para a gente poder estar trabalhando com algumas limitações que eu vou estar falando aqui também no decorrer dessas lives, ok? Então eu posso trabalhar com UCLA tanto de hexágono externo, interno, cone morse. Esse UCLA é o componente que a gente vai trabalhar direto na plataforma do implante. Então, se eu venho aqui e falo assim, olha, eu preciso de saber se vai ser sobre implante. Se vai ser sobre implante, qual é o componente que eu vou usar? UCLA. E aí, se a minha prótese é unitária, dá para ver um hexágono aqui, olha. Dá para ver um hexágono aqui, você consegue observar um hexágono aqui nessa ponta, significa dizer que é unitário, eu tenho um hexágono aqui nessa ponta
para evitar qualquer problema de rotação ali da minha prótese ao fixar no implante. Então a gente trabalha com UCLA. Esse UCLA ele vai ser relacionado ao tipo de conexão protética, ou se vai ser hexágono externo, interno ou cone Morse. Vai depender também da medida da minha plataforma, se é uma plataforma de 3,5, de 4 ou de 5, no exemplo que eu dei aqui. E aí, isso daqui é um componente que vai direto na plataforma do implante, então.